Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Continuaremos no capítulo 6, tá? Vendo sobre os povos arianos, tá? Eu espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. Pessoal, vamos lá, a gente vai hoje no texto A Grande Virtude dos Árias Europeus. Vamos lá. Ele começa falando o seguinte: a misericórdia de Cristo sempre acompanhou os arianos durante seu exílio. Mais uma vez a gente vê aqui Cristo sendo citado. Esse livro, gente, ele fala de Cristo desde o primeiro capítulo até o final. Por quê, gente? Porque Cristo é o nosso governador. Cristo esteve com todos nós, com todos os povos. Todos, gente, até os que não estão no livro, os outros povos que vieram depois de Jesus, sempre esteve conosco. Sempre, tá? E ele continua falando o seguinte: sob a influência de seus emissários, as tribos asiáticas se dividiram e migraram pela Europa, de regiões como Peloponeso até a Rússia, formando os ancestrais dos gregos, latinos, romanos, germanos e eslavos. Essas tribos adaptaram e aprimoraram os elementos encontrados, promovendo o progresso. Enquanto semitas e hindus se fixaram no orgulho religioso, né, que nós vimos isso nos episódios passados, tá, pessoal? Sobre as castas da Índia, né? Nós vimos as castas. Os arianos da Europa, apesar de sua revolta, que também vimos isso no episódio passado, tá, pessoal? Os arianos, eles são dessas 4 grupos que estamos vendo. Os arianos são os mais revoltados, tá? São os menos apegados à fé, apegados às questões religiosas. Apesar de sua revolta, interagiram com os povos nativos, o que foi sua grande virtude. Então, gente, ao contrário dos egípcios, né, dos povos das castas da Índia e até do povo de Israel, os arianos foram que interagiram com os pré-históricos, né, com o pessoal mais das cavernas, os povos mais primitivos. E isso, gente, foi o que alavancou eles. Aqui ele fala, ó, o que foi a sua grande virtude. Os outros povos já não interagiam tanto com os povos nativos. Os arianos não tinham esse problema, tá? E aí ele fala aqui, ó, ao assimilarem os aborígenes, lançaram as bases para as futuras civilizações. Organizaram as primeiras formas de governo tribal e iniciaram a agricultura e a criação de animais, né? Então, foi todo um processo, né, gente? Eles começaram a lançar as bases para as futuras civilizações, começaram a organizar as primeiras formas ali de governo, né? Iniciaram a agricultura, que é crucial nessa época, tá, gente? Se a gente estudar história, a gente vê sobre isso. E a criação de animais. Então, já os animais começam a ser domesticados nessa época, né? Com o desenvolvimento da propriedade, surgiram o ciúme, a ambição e o egoísmo, o que levou à rivalidade e conflitos entre as tribos. Bom, sabemos que o orgulho é a grande chaga do ser humano, aqui não seria diferente, tá? De fato, eles já eram, né, os povos mais revoltados, de fato. Então, assim, só foi uma faísquinha ali, ó, que o ciúme, a ambição, o egoísmo, e aí começaram a ter rivalidade e conflito entre as tribos diversas que tinham, tá? Como aqui, pessoal, esses povos, eles deram, né, eles formaram os ancestrais dos gregos, latinos, romanos, germanos e eslavos. Eu quis trazer umas fotinhas pra gente ter uma noção, né, dos gregos, dos latinos, romanos, tá? Eslavos, germanos e por aí vai. Próximo texto, tá? O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Durante esse período, grandes mudanças geológicas moldavam a Terra. Isso a gente tem que pontuar, tá, pessoal?
quando a gente estuda história, nós também vemos que nesse período a Terra ainda passava por mudanças bem drásticas. Até por isso que, né, os homens das cavernas, né, por exemplo, eles sempre estavam viajando porque eles não podiam ficar em um lugar fixo, porque estava sempre acontecendo desastres naturais e coisas diversas na Terra. Então eles estavam sempre, né, andando. E aí, o que acontece? Jesus precisava estabelecer as bases para uma nova civilização. E essas mudanças ajudaram a definir o Mediterrâneo e o Mar do Norte, delimitando a atuação das primeiras comunidades evolutivas. Jesus valorizava a família indo-europeia, que, embora revoltada contra os planos divinos, era a única a interagir com os povos nativos, aprimorando suas características e trabalhando na construção do futuro. Então, gente, sim, tudo é pensado, tudo é bem feito. Então, apesar desse grupo que nós estamos vendo ser o grupo mais revoltado, ser o grupo com menos fé, foi o grupo que, em contrapartida, foi o que mais interagiu com os povos nativos. E isso é maravilhoso, gente. É fenomenal, porque não é porque os povos eram nativos e eram pré-históricos que eles deixavam de ser filhos de Deus, claro que eram. Então, aprimorando, quando eles se juntaram com esses povos nativos e começaram a aprimorar suas características, trabalhando na construção do futuro, isso é maravilhoso, isso é fenomenal. Ao longo dos milênios, Jesus enviou emissários para aliviar suas dificuldades e ajudar na educação das tribos primitivas, suavizando sua revolta e auxiliando na reconstrução da fé. Então, como eles tinham todo esse trabalho deles realmente começarem a alimentar a fé dentro deles, Jesus foi enviando, ao longo dos milênios, emissários para aliviar, para auxiliar, para mostrar o caminho da redenção, e para que eles saíssem daquele limbo de revolta, de raiva, de ódio, Aí ele continua aqui. Na Armórica, os antigos celtas ergueram altares sagrados nas florestas, recebendo revelações espirituais. Então, eles já começam a criar essa conexão com o mundo invisível, Antes dos saxões, os celtas já habitavam a Grã-Bretanha. A reencarnação de ajudantes divinos trouxe uma nova fase da evolução à família indo-europeia, agora diversificada em suas expressões raciais. Então, gente, esses emissários que Jesus mandou foi crucial e auxiliou muito a evolução da família indo-europeia, Porque eles eram bem primitivos, gente? Eles eram bem revoltados mesmo. Enquanto os germanos avançaram, a Itália Central, a Grécia e o Mediterrâneo Oriental se desenvolviam, com a escrita sendo adotada das civilizações vizinhas. Então foi todo um processo, gente? Claro que o livro, pessoal, por mais que esse livro ele seja um livro extremamente detalhado, ao meu ver, um livro que, assim, explica tudo bem bonitinho, não podemos saber a imensidão que era. E as transições, cada transição que foi feita, nós não podemos ver isso, porque mesmo que a gente imagine, é algo assim, muito distante, muito específico, muito diferente, do que nós vivemos hoje. Mesmo que na época a gente pode ter sido muito dessas pessoas que viveram aí nessa época, mas hoje estamos aqui, então é difícil se colocar nesse lugar. Mas os germanos avançaram, e a Grécia, a Itália Central e o Mediterrâneo Oriental, que foram muito importantes, se desenvolviam. E aí também a gente introduz a escrita, que é essencial para essa época da história, tá bom? Hoje ficamos por aqui. Encontro vocês na semana que vem pra gente continuar falando sobre isso. Um beijo, tchau!